Reciclagem da Visão. Já soltou a vinheta do Reciclagem da Visão, podcast Pão de Judá. Nossos convidados já estão aqui conosco na sala virtual do Novas do Reino. Emerson Dalmolin, Emerson Leandro de Viamão e o Emerson Dalmolin de Camaquã. Já vamos passar o alô aqui para não perder muito tempo. Boa noite, Emerson Dalmolin, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes aí, o pessoal da bancada. Boa noite. Estejam nos usando hoje. Isso aí. Então, o Emerson Leandro, acho que a gente vai chamar de Leandro aí mais vezes. Boa noite, Emerson, tudo bem? Leandro, ou Leandro. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. O Nicolas, a Vitória, a Natália e a Ana. O irmão Sérgio, a todos que estão nos assistindo em nome de Jesus. Isso aí, então, hoje um quadro bacana, né? 2 nomes iguais, cidades diferentes, experiências totalmente diferentes, né? É o que a gente vai ver um pouquinho nesta noite de Reciclagem da Visão. E já começamos aí, Nicolas, perguntando aí aos presbíteros, né? Dalmolin e Leandro. Vou começar com Dalmolin. Fazendo um relatório aí da tua experiência até agora como presbítero, aí, para o povo conhecer o que está acontecendo em Camaquã e qual a tua impressão aí do trabalho. Bem, quando eu cheguei aqui, agora em março vai fazer 2 anos, então vai se completar aí mais um aniversário de estadia minha aqui, né, de moradia em Camaquã. E quando eu cheguei meio para fim de pandemia. Então, a igreja estava fechada, por causa da quantidade de pessoas que o ambiente era muito pequeno, então era um número quase que insignificante de pessoas que poderiam estar aqui dentro, né? E quando eu cheguei aqui, tinha uma igreja formada, um templo, né, natural, assim dizendo. Entendido. Então, infelizmente, né, eu vim substituir o irmão que acabou falecendo, né, o Senhor recolheu ele. E quando eu cheguei aqui, algumas ovelhas já tinham pulado para fora do aprisco, né? Eu se perdido nesse meio tempo aí, eu não sei, algumas também não estavam já na igreja, então o meu começo aqui em Camaquã foi, eu me lembro que o primeiro mês, assim, eu ouvi bastante os irmãos. Eu fui de casa em casa, visitei, conheci os irmãos, e aos poucos eu fui conhecendo eles, então, né, entendendo quem era cada um, para eu poder, então, auxiliar eles na necessidade de cada um, né? Então, a gente começou a fazer as visitas, fizemos muito trabalho de apacentamento, inclusive com alguns irmãos uma irmã também que já não estava mais vindo na igreja há algum tempo, né? Corrigimos algumas coisas que o Senhor me mostrou assim que precisavam ser corrigidas. E a igreja em si, ela, né, alguns momentos assim no início, né, quando reiniciou os cultos, teve momentos que tinha só 2 pessoas na igreja. Era só eu e a irmã que cedeu o ambiente aqui pra gente morar. Então teve momentos assim bem difíceis. Mas em nenhum momento eu deixei de fazer o culto, porque o Senhor já tinha abençoado com o salão, já tinha abençoado com tudo, né? Não tinha custo nenhum, então o Senhor disse que era só a obra de se pagar. E agora, com o tempo, né, foi se acrescentando alguns irmãos e alguns foram resgatados. E de alguns meses para cá, assim, eu notei, né, eu estava com uma cegueira espiritual que eu não conseguia enxergar uma evolução e agora o Senhor abriu meus olhos, assim, e eu enxerguei, assim, que em número não cresceu muita coisa a igreja, né, ela tem aproximadamente, que congregam dentro do templo, de 7 a 8 pessoas e deve ter umas 20 pessoas a 25 entre todos que a gente faz discipulado nas casas, a gente faz visitas e tudo mais. Mas o Senhor me mostrou que eles cresceram espiritualmente, né? Isso é importante, porque nesse momento agora é o momento que eles estão aptos e estão sendo cada vez mais capacitados a colocar a mão no arado junto, né? Sim. Porque antes era uma obra de 1 ou 2 pessoas. Aí foi tua primeira experiência como presbítero, Emerson? Sim, como missionário e como presbítero. Bacana. Saí de Caxias do Sul, me coloquei à disposição para ser missionário há 2 anos antes de ser chamado, e o Senhor falou assim, não, tu vai ser missionário, mas vai ser presbítero também. Entendi. E Emerson, como é que foi isso quando tu colocou à disposição? Tu já sentia antes que tu tinha um chamado, tu fazia trabalhos na igreja de Caxias do Sul? Como é que era?
Sim, na verdade, eu era vice-líder da tribo de Ruben lá em Caxias, né? Uhum. Basicamente era quase a metade da igreja era da tribo de Ruben, né? Uma região bem da zona sul de Caxias, era bem grande, sabe? Sim. Então eu auxiliava lá o líder da tribo já, e na verdade eu fazia parte dos 4 exércitos, né? Sim. O levita é o que mais quebrava os irmãos, né? Mas eu já fazia parte do exército do leão também, né? Do boi, sempre desempenhei os serviços, nunca deixei de auxiliar nesse serviço também. E do homem, porque eu era do exército do homem, também estava na tribo de Ruben, então eu desempenhei já todas as funções que tem na igreja, eu já desempenhei. Presídio também visitava, fazia de tudo um pouco. E vocês têm grupo familiar aí? Sim, aqui em Camaquã a gente tem um grupo familiar ativo, temos alguns discipulados e uma irmã ela veio compartilhar comigo, acho que foi semana passada, se não me engano, que o senhor mostrou para ela que o porquê que ela ainda não tinha abrido um grupo familiar na casa dela, né? Então, a gente estava terminando de organizar aí, ela está escolhendo um dia para abrir o grupo familiar na casa dela. E eu atendo uma cidade vizinha aqui também, né? Que é Arambaré. E Arambaré a gente tem um grupo familiar e temos 2 discipulados também. Legal, Emerson. A gente já pôde conhecer um pouquinho aí da tua trajetória, né? Então teve experiências antes já em Caxias, interessante. A gente vem trabalhando, depois muda o título, né? Mas creio que o empenho, o amor pelo Senhor, pela obra, sempre é o mesmo. E quero ver um pouco do Leandro, né, Leandro? Traz um pouco para nós o relatório aí de Viamão, como que foi o teu começo e como que está a obra em andamento hoje. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Por esse trabalho que o Senhor nos traz todos os dias, né? Eu me mudei para cá em... Ficou mudo aqui por alguns segundos, mas... Vamos vendo aí na técnica aí, Vitória. Vê como é que tá os comentários aí, vou pedir. Leonardo. Opa, voltou. Leandro, tu pode começar de novo a explicação que trancou bem na hora. Conta pra nós aí do teu início e um pouco da obra. Amém. Aí. Eu já conheço o Senhor desde 2003, né, irmão? Começou aí em Cachoeira do Sul, eu sou cachoeirense, né? Começou a obra aí. Em 2005 eu fui para auxiliar, né? Foi como um vaso que estava aprendendo. Foi aprender com o Senhor lá na cidade de Caçapava do Sul. Fiquei lá durante 15 anos. Agora faz 10 que eu estou em Viamão, né? Passei quando eu cheguei aqui era o irmão Mânica, né? Depois o irmão Valdemar, depois o irmão Leonardo. E por último era o irmão Everton, né? Que está em Candelária agora. Vai fazer 2 anos, irmão. Faz 2 anos agora em fevereiro. Que eu sou o vaso mais quebrado da cidade aqui, né? E nós estamos com um trabalho assim, irmão. Tem certos momentos, né? Para ser bem sincero com os irmãos, tem certos momentos que a gente desanima, né? Mas o Senhor é trabalhando no coração do vaso, né? Sim. Nós temos 10 grupos familiares ativos, né? Pessoas que estão desde o início, né? Quando começou a igreja aqui em Viamão, começaram na casa deles, em grupos familiares nas casas deles, né? Então, tem as famílias bem antigas aqui. Então, são 10 grupos familiares, né? Nós temos 5 discipulados, 3 em casas que estão começando, e temos 2 clínicas que a gente faz uma a cada 15 dias, e outra todo sábado de manhã, né? É um discipulado que os irmãos vão lá e compartilham, cuidam dos idosos, daquelas pessoas que estão lá, né, naquele local. Sim. A obra, nós alugávamos, irmão, no tempo do irmão Valdemar, né? Quando a obra retomou aqui em Viamão, o irmão Valdemar alugava uma sala de aula, né, numa escola. E aí, com o passar do tempo, a gente só usava ela no domingo, né? Depois passou para o irmão Everton, para o Leonardo, pelo Everton. E aí foi que eu senti do Senhor de alugar um lugar próprio, né? Sim. Compartilhei com os irmãos. Nós alugamos um lugar, né? E montamos a igreja aqui, para a honra e glória do Senhor. Legal. A gente montou um local que a gente pode trabalhar mais. Sim. Ficar mais com os irmãos, né? Nós temos o seminário que está acontecendo aqui, Rejeição, Dor Curável, todas as quartas-feiras. Legal. Né? Nós temos a aula de violão, que os irmãos estão fazendo. Tem
tem bastante gente nova que Legal. está iniciando, que está se inteirando com o louvor, né? Está aprendendo a louvar o Senhor, se integrando com a palavra de Deus, né? E nós fizemos o culto domingo de noite. Às 18 horas nós já estamos lá para oração, né? E às 19 horas o nosso culto. Legal, Emerson. E Em essa... resumo, Sim. seria isso, irmão. Entendido. E essa é a tua primeira experiência então, como presbítero aí na igreja de Viamão, 2 anos? Amém, amém. Estou fechando 2 anos. Eu fui ungido, na época lá de Caçapava, líder do Exército Boi, né? Esse vaso aqui gosta de trabalhar, né, irmão? Tá sempre correndo e montando e consertando e fazendo reformas, né? Até ajudei a construir a igreja lá de Caçapava, o templo que é lá agora. Sim. Eu ajudei a construir as paredes lá. E aqui, irmão, quando eu cheguei aqui, comecei a me inteirar com o Senhor, né? Voltar para os caminhos dele. Fui ungido do Exército Boi aqui também. Legal. Então eu fiquei durante um boi até 8 anos praticamente, né? Sim. Lidando e cuidando, ajudando na obra específica do boi. E tu sentia, Emerson, que em algum momento tu seria chamado aí pra cuidar como presbítero da obra? Olha, irmão, eu sempre, se o irmão Sérgio se lembra de mim lá no início, né? Eu sempre chegava pro irmão e dizia assim: eis-me aqui, irmão, tô pronto, irmão. O que é que precisa de mim? Aí o irmão Sérgio, né? Dizia assim: calma, irmão, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. E eu senti, foi no encontro da cidade de Novo Hamburgo, que nós estávamos assistindo virtualmente aqui na escola, né? Onde a gente alugava antes. E o senhor disse assim: eu vou te usar mais. O senhor falou aquilo e deu um frio, né, da cabeça aos pés, assim. Deu um temor do Senhor, né? Sim. Porque sempre que você quer ser vaso, a tua carne quer. Mas o tempo certo é do Senhor, né? O momento certo é do Senhor. Tem pergunta aqui do José Leite, né? Uma pergunta aí pros presbíteros. Qual a importância do grupo familiar aí na cidade dos irmãos? Pode começar pelo Emerson Dalmolin. Bom, é a menina dos olhos de Deus, né? Então, se o Senhor trouxe esse direcionamento é porque a necessidade dele é o apacentamento, né? Eu vejo muito o grupo familiar como um lugar onde as pessoas podem abrir, né? Se abrir como elas realmente são, né? Porque dentro de um culto, né? Até essa semana falaram, é muito fácil a gente ser espiritual dentro de um culto, né? Mas dentro do grupo familiar é onde realmente a peleja acontece, né? Porque ali as pessoas vão chegar com as suas necessidades e elas vão ter a oportunidade de compartilhar, né? Ou no início ou no final, né? Vão ter a oportunidade de ser apacentadas, direcionadas, e nada mais é do que uma das portas de evangelismo, né? Porque a igreja é colocada nos lugares onde, né, nos lugares estratégicos onde o Senhor quer ganhar vidas ali, né? Então eu vejo o grupo familiar tanto como uma porta de evangelismo quanto a maior porta de apacentamento da igreja. Com certeza. Tá aí. E, Leandro, pra ti? Amém, irmão. Logo que eu entrei, né, nessa missão de ser presbítero aqui, o Senhor deu a incumbência, né, de ministrar a igreja na casa. Se os irmãos estão lembrados, né? Sim. E para mim é isso, irmão. É a igreja na casa. É o momento de nós interagir com as pessoas que estão na família, né? Como a palavra diz, né? Tu e a tua casa serão salvos, né? Então é o momento de tu interagir com a família e com as pessoas. Ali, todas as pessoas que chegam, né? Tem que gerar uma nova pessoa. Aí entra um certo problema, né? Sim. Que o gerar tá meio devagar, mas isso é uma bênção, irmão. A igreja na casa é fundamental, né? Para que a gente possa levar adiante essa palavra do Senhor. Um alimento sólido é como o Dalmolin falou, né? Ali as pessoas ficam mais à vontade, tiram mais as dúvidas. E é muito importante, né? Para que a gente cresça em vida. E principalmente, né? Para todos que estão nos ouvindo, né? É muito importante que cada um, né? Cada casa, cada culto familiar, né? Cada igreja na casa esteja gerando novos, né? Isso é muito importante.
Ainda lembro. Para a igreja crescer. Uma pergunta aí que eu gostaria de colocar para os dois, começar com o Dalmolin. Qual é o material que mais pode ajudar vocês a fazer a expansão assim numérica do povo de Deus aí na cidade, que vocês acham? Qual é o livro, material da editora que pode dar uma coordenada assim para ampliação, expansão da obra na cidade? Eu vou falar de um material que a gente está estudando agora. Aqui, a gente finalizou o ano de 2022 com a Cura Interior, fazendo os estudos aqui nas quartas-feiras, e a gente iniciou esse ano fazendo um material que foi um dos materiais, foi o material que o senhor me direcionou quando eu me coloquei à disposição para ser missionário, que é a Escola de Formação de Obreiros. Porque ali já na primeira mensagem que foi ministrada na quarta-feira, o senhor já pôde demonstrar e trazer ao entendimento o que é uma verdadeira obra dentro de uma cidade, o que é uma obra dentro de um território, né? E algumas das coisas assim que foram citadas, e entre elas foi que nós precisamos enxergar as pessoas como iguais ou até maiores do que nós, né? Então eu vejo assim que esse material ele tá vindo para descortinar alguns enganos, talvez algumas falhas que nós temos e não enxergamos ainda, né? Uhum. É meio que um meio de polir os irmãos aqui. Foi um meio que o senhor também me poliu, porque a gente faz a obra muito no automático às vezes, então através desse material aí eu vejo assim, que ele tá dando um auxílio nos irmãos. Inclusive já teve uma experiência nesse culto de domingo, logo depois do primeiro material ali, da primeira mensagem, já tive uma experiência aí no momento de oração e intercessão aqui, antes de iniciar o culto. Legal. Leandro. Amém, irmãos. Eu sempre gostei muito de ouvir, né? Não sou muito de ler, né? Confesso aos irmãos. Mas o material, assim, para mim, desde o início, ainda mais agora com a nova versão, né? Para mim foi a TV Menorá, né? Aquele manancial que tem lá dentro da biblioteca, né? Desde o antigo modelo, para mim, eu sempre me alimentava muito com a modernidade, né? Com o celular, né? Nós conseguimos, onde você tiver internet, você acessa a tua assinatura, né? E ali tu pode, o que você estiver fazendo, não quebrando o princípio da ordem, né? Uhum. Dentro do teu trabalho, você pode estar se alimentando. E para mim, o fundamental, irmãos, eu estou sempre incentivando os irmãos, né? Até fiquei bem feliz, tem há poucos dias, né? Um irmão que está iniciando com nós esse processo, ele já fez a assinatura, né? E está se alimentando noite e dia, né? E ele fica compartilhando as coisas que ele está ouvindo. Então isso é muito importante. Eu incentivo, né? E é um material que serviu muito para mim e eu incentivo todo mundo. A TV Menorá por assinatura é um manancial que que nem diz os irmãos, né? É um buffet completo. Sim. Excelente para quem quer crescer em vida. Eu tenho uma pergunta aqui pro Emerson. Emerson, tu veio lá de Caxias, tinha uma igreja assim bem estruturada sobre líder de tribo, de exército, todas essas funções. O que tu pôde trazer junto para ti em Camaquã para aplicar, quais os ensinamentos assim que foram bons para ti? É engraçado que eu falei isso até no culto esse domingo, eu comentei com os irmãos. Se Deus ele tinha me dado tantas experiências em Caxias, me trazido tanto ensino, não era à toa, né? Sim, que era para me passar adiante para meus irmãos. Então, claro que eu cheguei aqui e no meu coração, eu já dividi os 12 territórios. Já dividi em 4 exércitos, em 12 tribos, no meu coração isso já estava bem dividido. E o que eu posso, sim, que eu trouxe de Caxias do Sul, foi a ordem em todas as coisas, sabe? Porque em Caxias do Sul está tudo muito bem definido já. Já tem os líderes de exércitos, líderes de tribo. Alguns líderes de exércitos saíram tudo para presbitério, grande maioria aí. Então, mas já o senhor já está repondo os líderes de exército lá, líder de tribo também, né? O senhor já repôs lá, no meu caso, que eu era vice da tribo de Rubio, já tem outro vaso lá também trabalhando. Então, eu trouxe, sim, a ordem nas coisas, porque isso é o que vai fazer com que a igreja ela cresça de uma maneira correta. Então, por independente se não tem exército instituído, não tem líder de tribo, eu sempre deixo claro aqui para os irmãos que aquele banner da obra única de Deus é o plano perfeito de Deus. Então, eu já citei algumas vezes, eu uso
às vezes, como exemplo, né, a obra única de Deus, que é um material, né, que o Sim. Senhor nos trouxe para que a gente possa estar edificando. Então, eu trouxe, assim, essa ordem de Caxias do Sul. Agradeço a Deus pela vida do presbítero de lá, que desde que eu entrei em 2014 na igreja, a gente foi ensinado a cumprir com os mandamentos do Senhor e a seguir aquilo que o Senhor nos ensina com amor. Né? Porque quando o amor se perde, daí é só obra humana e daí é só decadência. Certo, Emerson, eu quero saber como é que tá o chat do YouTube, que eu dei uma passada ali, cheguei a me perder de tanto comentário. O pessoal de Viamão e de Camaquã estão deixando seu boa noite aqui. O Sandro de Viamão deixou boa noite. A Vera Lúcia também deixou boa noite. Ela é de Camaquã. Vamos ver quem mais aqui. O pessoal da cidade tá Paula Costa dando seu de Viamão isso também, aí. Carolina Sampaio. Temos mais pessoas aqui também. A Simone Santos teve uma passagem aqui. A Maria Souza da Silva também deixou comentário. Ela é de Camaquã. Temos bastante comentário. E temos uma próxima pergunta aqui. Posso fazer já? Claro. Então, o Elton deixou uma pergunta aqui sobre evangelismo. Quais as estratégias vocês usam para expandir a mesa na cidade? No caso de Viamão, cidade maior, e no caso de Camaquã, uma cidade um pouco menor. O Leandro pode começar respondendo aí? Amém, Vaz. A gente teve um bom tempo aqui, né? Um evangelismo de porta em porta, né? A gente vai nos locais, a gente unge a cidade em determinados pontos, né? Que a gente vai passando. E o evangelismo, às vezes dá uma alavancada, assim, os irmãos se reúnem e evangelizam perto do novo local da igreja, né? Ali próximo, bem perto da rodovia RS 40. Então os irmãos saem, evangelizam ali na volta, vão em alguns pontos estratégicos ali, né? Mas neste momento está meio parado, está meio calmo, né? Mas uma coisa que a gente incentiva muito é, como eu já havia dito, né? Através do telefone, né, irmão? Sim. Né? A gente tem que propagar, mesmo não saindo de porta em porta, nós temos que propagar isso. É no Face, é no Instagram, para quem tem, né? É através das mensagens do WhatsApp, nós temos que mandar para essas pessoas, né? Aqui a minha esposa faz muito isso, e uns irmãos têm se integrado, né? Têm participado bastante nisso, que eles estão sempre mandando uma mensagem ou outra, o que está acontecendo ao vivo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? As próximas programações. É uma maneira de fazer evangelismo. Estamos pecando, confesso que estamos pecando, neste boca em boca, né? Esse afrontamento que a gente fazia antes, bater nos lugares, ir em casa, nós estamos meio falhos nesse sentido. E essas né? aulas de violão que vocês têm é só para quem está na igreja ou é para a comunidade também? Nós estamos começando com o pessoal da igreja, né? Tem principalmente os novos, irmãos, os novos que estão entrando, né? A gente compartilhou com uma irmã que tinha um pouquinho mais de experiência e ela trouxe a estratégia que todos se alimentam, né, da TV Menorá ali, das aulas do irmão Heriberto, e toda quarta-feira, durante a aula, uma pessoa ministra, uma pessoa traz aquilo. Então a pessoa rumina na escola e traz para a aula. E aí a irmã, essa que tem um pouco mais de experiência, ela pega e dá uma corrigida, Entendi. dá uma acrescentada. Fica bem interessante. Por enquanto, é só dos novos da igreja, irmão. Legal. Isso aí. E Emerson, dá uma olhinha, as estratégias de evangelismo aí na cidade, o que o senhor traz para ti, como é que está, de que forma que o senhor permite essa expansão aí, como é que vocês fazem? Conta pra gente. Bem, uma das coisas que eu esqueci de falar, de que eu trouxe de Caxias, também acaba refletindo no evangelismo, foi aprender a orar dentro nas entradas da cidade, né? Então, eu todo mês ali, agora eu tenho me reunido com o irmão, esse mês eu tive a oportunidade de ir com outro irmão aqui, e a gente tem ido orar nas entradas da cidade, né? Aqui em Camaquã, estrategicamente, tem 4 entradas, fica uma em cada canto da cidade, então ficou bem divididinho, né? Então, eu tenho ido orar, todo mês a gente ora nas entradas da cidade, onde o Senhor direciona ali também. A gente vai fazer uns trabalhos mais específicos. E aqui em Camaquã, quando eu vim para cá,
E a gente chegou até a ter o material exposto em alguns lugares, né? Eu consegui, pela misericórdia e pela graça do Senhor, a gente conseguiu por alguns longos meses, a gente conseguiu expor no paradouro da entrada da cidade, que fica às margens da BR-116. A gente também ficou mais de anos também, ficou um material da Editora Vento Sul dentro do supermercado aqui e dentro de uma livraria, né? Que é uma livraria mais antiga aqui de Camaquã, ainda tem o material lá exposto. E tá lá ainda. E agora, né, como eu já compartilhei com os irmãos, eu tenho investido muito, porque realmente o boca a boca, ele tá um pouco debilitado na igreja. Acho que não é só em Camaquã, não é só na nossa cidade, mas acho que em toda a cidade, assim, tem uma certa dificuldade do boca a boca, né? E agora a gente tem feito esse treinamento aí, e eu tenho incentivado bastante meus irmãos a testemunharem de Cristo, assim como eu recebi do ministério, né? O ministério tem falado muito a respeito da gente ser testemunha, expressar Cristo para as pessoas. Elas não querem mais nos ouvir, né? Sim. Elas querem ver o Cristo através de nós. Então, eu tenho feito agora, eu trouxe esse treinamento aí para os irmãos. Acredito que não somente eles vão ser treinados, como eu vou reaprender, né? A obra de Cristo, porque o exemplo começa pela autoridade. Eu tenho essa certeza, assim, essa convicção de que o mais servo de todos aqui dessa cidade tem que ser eu. Então, se o presbítero não faz essa obra, não vou ser exemplo para os meus irmãos também. Veja... Um comentário aqui do Emerson Osório. Eu, o Emerson da Molinha e Tainã de Piratuba, éramos parceiros de evangelismo. Tivemos muito crescimento juntos. Vários Emerson hoje aí ligados ao vivo aqui no Novas. E olha só que interessante isso, né? Que o Emerson da Molinha trouxe, foi falado até no encontro de Passo Fundo, né? Todo mundo que entra aí já tem que ser... tem que explicar para a pessoa, né? Que mesmo que ela não saiba falar nada sobre a palavra, que ela conte o testemunho de conversão dela, né? É uma coisa muito simples fazer o ID. E agora a gente comentando sobre isso me despertou, né? Novamente, interessante o encontro de Passo Fundo, a palavra que foi liberada. Recomendo para vocês. E aí, tem mais coisa aí no YouTube? Chegou uma pergunta agora aqui do José Leite. Ele falou assim, ó, qual a importância da intercessão antes do culto? Os irmãos sentem que muda o ambiente? Leandro. Amém, irmão. Glória a Deus, porque eu tenho convocado, né, bastante os irmãos, né, incentivado os irmãos a estar presente para a gente orar, né, uma hora antes do culto. Eu acho que muda muito, irmãos. Muda os ares do culto, né, e da cidade também. Foi algo tremendo, né? Os novos chegaram. Quando a gente começou essa intercessão, irmãos, os novos que estavam chegando, eles já se alimentavam na mesa do Senhor. Eles já chegaram, né? Eles se alimentavam sem ir na igreja. No momento que eles começaram a ir na igreja, irmão, eles trouxeram pessoas para se batizar, né? Eles já chegaram dizendo assim, eis-me aqui, vou na clínica com vocês, onde que tem visita, me chama para visitar uma nova casa, né? Eles estão sempre se oferecendo, né? Tem um pequeno detalhe assim também, que tem uma irmã nova, irmão, que ela lê os livros e grava. E ela manda para as pessoas que não sabem ler, ou que têm dificuldade para ler, ou que não gostam de ler. Ou faz uma leitura ali. Não gostam de... E aí ela faz o audiolivro. Interessante. E manda. E ela tem meses na igreja, irmão. Então isso, eu creio que esta intercessão, irmão, incentivo a todos os irmãos não esmorecer, irmão. Sim. Vamos, né, incentivar, né, as nossas ovelhas, né, ao povo de Deus, que temos que orar antes do culto. Amém? Isso aí. E Emerson, como é que tá sendo esses momentos especiais? Aqui em Cachoeira tá bem legal, né? Tá mais a nova estrutura. A gente quer saber de vocês aí em Camaquã. Como é que tá as orações? Sem oração, sem rompimento, né, irmãos? Se a gente não orar, o Senhor não pode nos abençoar, porque Ele ensinou a pedir as coisas a Ele, né? Sim. E, infelizmente, aqui em Camaquã, não tem muita gente que vem interceder junto. Não foi por falta de incentivo, não é por falta de convite, né? A gente sempre convida, mas estamos aí esperando o Senhor romper no coração de todos, né? Tem alguns que estão ouvindo aí agora, acho que talvez o Espírito constranja a voltarem, né? A intercessão aqui na igreja. É uma alegria estar aqui junto com os irmãos, porque a gente divide a carga, né? Sim. Mas sim, né? Faz total diferença a oração e a intercessão aqui antes dos cultos.
E com essa estratégia que o Senhor trouxe, né, desses 8 itens de oração, a gente não ora mais somente pelas nossas causas aqui da igreja local, né? A gente acaba orando pelo Ministério da Palavra, a gente acaba orando pela igreja ser glorificada e tudo, e muitas outras coisas, né? Sim. E uma das estratégias que o Senhor me colocou aqui no coração, e eu creio que, assim, isso também tem surtido efeito, é que nós, na segunda-feira, nós temos um jejum da igreja de Camaquã, né? E o Senhor me trouxe no coração e eu direcionei para os irmãos que não era mais para fazer um jejum direcionado, né? Vamos fazer um jejum pela igreja de Camaquã. Que era para os irmãos pedirem para o Senhor um dos itens daqueles 8 itens de oração e os irmãos jejuarem cada segunda-feira por um daqueles itens. Eu falei para eles ainda falei para eles que não era para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É para olhar para aquela lista ali, aquela que o Senhor mandar naquele dia e jejuar para aquele item. Concentrar ali. O jejum só. Assim, irmãos, eu acredito sim que foi a melhor estratégia, porque além de, se a gente fizer um jejum coletivo por uma coisa só, se um quebrou, já dá problema, né? Então cada um tá jejuando por uma causa, tem muito mais efetividade. Verdade. Olha só, e esse momento de oração também já rompe, né, de início. Às vezes o pessoal acaba chegando atrasado no culto, né? Isso é mais incentivo para chegar mais cedo e também para começar orando pelos pontos, já chegar fervoroso ali, né? Tirando toda a timidez, porque tem um compartilhar pós-oração, isso é bom incentivar a todos. Chegamos ao final, minuto 50, a gente já vai para as considerações finais aqui com o Leandro. A gente agradece a participação, Leandro. Deixa uma reflexão aí pra gente. Hoje falamos um pouco sobre a tua trajetória, né? Como é que foi aí a tua experiência. Eu queria que tu deixasse para nós as considerações finais. Amém. Eu queria ler um versículo aqui rapidinho que está em Provérbios 16, 9. Amém? Sim. Diz assim, ó: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Como foi compartilhado, né? Só para encerrar, como foi compartilhado, né? No domingo, né? Ontem à noite, no culto mundial, né? Nós temos que mudar nossas estratégias de regar. Amém? Eu até compartilhei ontem no culto isso, irmão. Eu e a minha esposa, né? Que a nossa maior dificuldade é regar. Então, em nome de Jesus, né? Que o Senhor venha nos constranger, né? Vamos deixar o Senhor guiar os nossos passos e porque gerar é muito fácil, regar já é mais difícil. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite aí, em nome de Jesus. Capaz, a gente que agradece esse momento de compartilhar. Emerson Dalmolin. Bem, quero deixar um abraço aí a todos os ouvintes aí, o pessoal do programa. E para finalizar aí, né, quero dizer para os irmãos que essa obra é uma obra de entrega, mas também a gente recebe muito do Senhor. Então, é compensador, né? Compensador, porque quanto mais a gente trabalha para o Senhor, muito mais a gente recebe dele. E eu nem estou dizendo no natural, irmãos, é no espiritual, na intimidade com Deus, sabendo e tendo a certeza que o Senhor está conosco todos os dias. Obrigada. Eu me alegro aqui junto com vocês, né, por ter compartilhado, ver a alegria dos irmãos, né, o empenho na obra e sempre ver os ajustes. Sempre bom quando a gente escuta o Ministério da Palavra, a gente recebe a iluminação, enxerga, né, que realmente tem pontos a ajustar e esse quadro tá aí justamente para isso. Emerson Dalmolin, Emerson Leandro, muito obrigado e abraço para todo o povo de Camaquã e Viamão. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.